Saudações, engenheiros, aqui quem fala é Pedro e hoje a aula é sobre pilares no Eberic. Nessa aula você vai ver os principais tipos de lançamento que você vai se deparar nos seus primeiros projetos e algumas dicas que eu vou tentar passar aqui para vocês de forma sucinta, da forma como você conhece, sem enrolação e, claro, com um projeto prático, né? Então eu estou aqui com o projeto aberto, vou mostrar para vocês uma casinha, né? Essa aqui é uma casinha térrea, tá? Que é a imagem renderizada. E eu estou também com ele, né, na sua estrutura já pronta aqui no IFC, para vocês terem uma ideia, né, dessa nossa estrutura. Mas vamos lá, a gente exportou do nosso Revit e estamos aqui com o nosso arquivo no Eberic planificado, né? Então nós temos aí só o que nos interessa, que é basicamente parede e esquadrias para a nossa estrutura, tá joia? Então na hora de lançar pilares no Eberic, normalmente a gente vai se deparar com uma situação mais tradicional, que seriam pilares retangulares e pilares em ângulos retos. Então como é que eu gosto de trabalhar? Eu vou deletar esse pilar aqui para a gente começar do zero. Então aqui é o Eberic demonstrativo, que inclusive vocês conseguem baixar no site da AutoQI para fazer o teste do software, né, sem custo algum, para ver se vocês querem adquirir ou não. Então eu estou abrindo aqui para vocês e aqui no menu nós temos aqui em lançamentos a parte de pilares. Então por padrão aqui a gente vai ter o lançamento do pilar tradicional, tá? Quando a gente clica nesse botão, aparece a questão da nomenclatura e das vinculações, que a princípio a gente não precisa modificar. E aqui principalmente a nossa seção, tá? Vamos trabalhar aqui com a seção mínima, né, de 15 por 25, pois é uma casa térrea. Então a gente pode clicar em OK. E aí já a primeira dica para vocês, né? Habilitem o orto, né, que seria semelhante ao orto do AutoCAD, ou a ferramenta ortogonal aqui. Você pode habilitar tanto clicando com o mouse ou digitando a tecla F8, né, igualzinho ao AutoCAD. Por quê? Porque geralmente os ângulos dos nossos pilares vão ser retos, então ela vai ajudar bastante a gente não lançar um pilar com ângulo indesejado. E aqui a gente tem uma alvenaria que veio do Revit. Então, como na nossa alvenaria, no nosso projeto do Revit, ele já indica onde é o tijolo, onde é o reboco. Então, a gente vê várias linhas. Isso aqui pode atrapalhar ou pode ajudar, dependendo da forma de trabalho, né? Eu separei aqui o Revit para vocês entenderem o que seria essa parede. Então, seria realmente tentando fazer a parede como vai ser executada, ou seja, com um tijolo de 9 centímetros, mais todas as dimensões de chapisco, reboco, massa e pintura. Então por isso que a gente vai ver vários tracinhos aqui. Então a ideia seria lançar o pilar faceado ao tijolo de 9 e com os dentes para dentro, né? Também pode ser escolha do cliente colocar esses dentes para fora na fachada, né? Porém, alguns arquitetos não gostam. Então vamos trabalhar dessa forma aqui, lançando os pilares, trazendo aí o dente dele para dentro, né? Lembrando que na alvenaria de 9 centímetros fica um pouco inviável a gente evitar dentes nos pilares. A gente poderia trabalhar com alvenarias deitadas ou engrossar demais a massa, só que para uma casa popular encarece um pouco, né? E não é a ideia a gente trabalhar com o custo tão elevado assim. Então a gente vai lá, né, no nosso comando, ele está pedindo a posição do pilar, tá? Então eu liguei aqui o comando ortogonal e eu vou tentar escolher essa interseção aqui, que é a parte ali da parede onde acaba o tijolo. Porém, né, como eu estou com esse comando aqui, do ponto no elemento ligado, ele pega qualquer ponto. Então vamos escolher a interseção e a gente aproxima, né, através do zoom, e a gente pode ver que ele escolhe aqui a interseção do elemento. Agora, tirando o zoom, você vê que como a gente está com o orto ligado,
ele não libera, né, a rotação desse pilar em qualquer ângulo. Se a gente desligar o ortho, fica bem mais difícil fazer esse lançamento. Então vamos ligar, e a maioria dos pilares, pelo menos a forma como eu trabalho, seria esse lançamento através do mouse. Então você escolhe o ângulo, pode digitar, mas eu prefiro colocar o mouse para onde eu quero o pilar e realizar um clique. E aí depois ele vai pedir o vértice fixo. Então esse vértice aqui fixo é o vértice que não se movimenta, né? Que se você aumentar as espessuras do pilar, né, comprimento, largura, ele não vai se movimentar. E ele é interessante para você lançar o pilar para onde você quer. Depois você pode modificar o vértice fixo. Então nesse caso a gente quer o pilar aqui para dentro da casa, então a gente pode clicar novamente. E aí ele vai pedir um deslocamento. Isso aqui seria justamente esse deslocamento do reboco, chapisco, massa corrida. Mas como eu expliquei para vocês no início da aula, o nosso Revit ele já trabalhou com a parede exatamente como ela vai ser construída. Então a gente já deslocou, né, manualmente aí reboco, massa. Então a gente já está com o pilar ali certinho. Então para nós aqui esse deslocamento seria zero. Naquele caso, por exemplo, que o arquiteto colocou a parede com 15 ou 20 e você já puxou direto esse arquivo, você poderia colocar um deslocamento aí para livrar o pilar de 1,5, de 3, dependendo do caso. Mas vamos trabalhar com 0, dá um Enter e o pilar foi lançado. Agora a gente pode ir lançando outros pilares, né? Se a gente não mexer na configuração, a gente tem um processo mais rápido que ele vai puxar as mesmas configurações dos pilares anteriores. Então, dê uma olhadinha como é que pode ser rápido. Então, vamos lançar alguns pilares aqui. Tá? Vamos lançar os 4 pilares das caixas d'água, que vão ser os nossos pilares aí de exemplo ao longo da aula. Então aqui aparece uma situação interessante, tá? A gente não tem exatamente um ponto aqui que a gente consiga lançar um pilar nessa região. Então a gente pode trabalhar com linhas auxiliares. Aqui em desenho, construir linha. Então eu vou pegar aqui o ponto final da alvenaria e traçar uma linha aqui sem muito compromisso, né? Que depois eu vou apagar essa linha. E essa linha vai possibilitar que a gente faça o lançamento do pilar, né? Agora ele vai abrir novamente a janela. Vai possibilitar que a gente faça o lançamento do pilar através da ferramenta interseção. Então, vai pedir novamente o deslocamento. Vamos manter 0. E a gente já tem aí o lançamento tradicional de pilares, a forma mais simples e mais utilizada na maioria das construções. E aí você pode estar se perguntando, tá, e se eu quiser uma seção não retangular, né? Porque retangular a gente já trabalhou aqui, mas a gente pode só aumentar essas dimensões, mas eu não quero uma seção retangular. Então a gente pode alterar no próprio pilar aqui, tem várias seções, ou a gente pode, na hora de lançar, né, a gente pode escolher um pilar genérico, tá? Que inclusive não necessariamente de concreto, né? A gente tem aço, madeira, também na nossa biblioteca, claro, dependendo do que você adquirir também. Algumas pessoas trabalham só com concreto, né, no EBR. Mas, por exemplo, a gente pode pegar um pilar de concreto, que é muito comum, né, por questões arquitetônicas, a gente trabalhar com concreto, com pilares de concreto circular. Então a gente vem aqui na família, trabalha com a família circular e aí escolhe a seção e trabalha de forma similar. Só um porém, tá? Muitas vezes o pilar vai ser circular, mas se você tiver espaço suficiente para fazer um pilar quadrado dentro do circular, é interessante em termos de execução. Então, às vezes você faz o pilar quadrado e só completa, né, aquela borda com elementos não estruturais, pode ser com reboco
ou até com o próprio concreto, né? Faz a forma, porém o que está realmente calculado para resistir seria um pilar quadrado. É interessante porque às vezes pode acontecer alguma dificuldade na armação do pilar circular em obra, né? Mas então a gente falou aqui do método mais tradicional, que vocês vão lançar em 99% dos pilares, né? Então, trabalhando também com diferentes tipos de seções quando necessário. E aí a gente vem aqui no 3D, né, com esses pilares lançados, e a gente não encontra nada. Porque a gente basicamente lançou os pilares em um único pavimento e a gente não tem nenhuma continuidade. Então eu vou deletar esses 3 pilares aqui para a gente trabalhar só com a indicação da caixa d'água para ficar mais fácil de visualização. Então o que a gente vai fazer é copiar os pilares para outros pavimentos. Então a gente vem aqui no comando copiar para outros pavimentos e selecionamos os pilares e damos um Enter. E aí ele pergunta qual pilar a gente quer copiar. Como a gente tem os pilares da caixa d'água, então vamos copiar para os 2 pavimentos acima, que é cobertura e base do reservatório. Então damos um OK. Então vamos ver se a gente já consegue ver alguma coisa no 3D. Ó, eles já apareceram, né? Porque, claro, o pilar tem que nascer e pelo menos terminar no pavimento acima. Mas a gente quer também, né, que exista fundação no nosso projeto, né? O pilar não dá para nascer em nada. Então, no último pavimento, no caso do térreo, a gente consegue transformar esses pilares em fundação através desse comando aqui. Converter pilares em fundação. Então, nós selecionamos e damos um Enter. E aí vai perguntar o tipo de fundação e várias características. A princípio, vamos trabalhar aqui com a sapata e dar um OK. E vamos ver lá como é que ficou. Então, já temos aí a indicação da nossa fundação. Bom, agora só para que a gente consiga rodar a estrutura sem erros, eu vou lançar algumas vigas, sem muito compromisso aqui, tá? Vão ficar um pouco tortas, mas seria para exemplificar o detalhamento dos próprios pilares. Então eu vou adiantar um pouco aqui e já volto. Bom, voltando aqui, a gente lançou esses 3 níveis de viga, as vigas baldrames, as vigas da cobertura e as vigas do fundo aqui do reservatório, para que a gente possa rodar nossa estrutura sem maiores erros. E exemplificar uma situação muito comum que acontece, principalmente com projetistas iniciantes. Então vamos rodar aqui, dimensionando os elementos, o nosso modelo, e o que é que acontece? Vamos checar aqui nossos pilares em prumada, tá? Vamos ver o P4 e pedir esse detalhamento do pilar em prumada, ou seja, em todos os lances, né? O pilar do início ao fim. Então o que é que acontece aqui, né? O pilar vem do térreo, tá? Até a coberta, e na coberta e na base do reservatório ele tem um transpasse, tá? Com 4 barras de 10 aqui, onde você vê que só o transpasse aqui, ó, são 38 centímetros, então vezes 2, seria quase metade dessa barra. Então percebam que aqui, e em muitas situações corriqueiras de projeto, é mais interessante você trabalhar com esse ferro reto, né? Deixar a espera lá, né? E concretar o pilar. Você pode concretar em 2, 3 vezes, mas deixar o ferro inteiro, né? Você vai economizar aqui esse transpasse de 38 e vai ser muito mais fácil, vai economizar arame, mão de obra, tudo mais. Então como é que a gente faz com que o software entenda que não é para quebrar ali o pilar e gerar um transpasse, já que ele quebra por padrão todo o pavimento. Então a gente vai vir aqui no térreo, tá ok, a gente vai vir na cobertura, que seria o pavimento intermediário, e vamos aqui no P4, a gente dá 2 cliques e a gente trabalha agora com detalhamento contínuo no lance. Então a gente marca aqui, ou seja, ele vai passar direto nesse lance. Vamos dar um OK e vamos processar novamente com o dimensionamento para ver se modificou o nosso detalhamento do P4. Vamos lá em pilares em prumada, P4 novamente,
e vamos pedir para detalhar. Então percebam ó, que o que antes ele parava na coberta e gerava um transpasse aqui nessa região até ir para a base do reservatório, agora ele trabalha com ferro contínuo, mais econômico, mais seguro e mais fácil de executar. Então, para quem não lembra como é que estava, vamos para um pilar que a gente não fez essa questão, né? Vamos para o pilar aqui, o P7, por exemplo, e vamos mandar detalhar para a gente relembrar como é que estava o P4. Então, dessa forma aqui, ó, com esse transpasse, ó, em 3 metros, né? Então a gente gerou um transpasse e pega uma barra aqui próxima de 1 metro, né? 97 centímetros, gerando mais complexidade na obra. Então a gente consegue trazer para isso aqui, ó, totalmente viável, diante da pequena altura, né? Claro que para grandes alturas a gente precisa realizar esse transpasse. Então, pessoal, por essa aula seria isso. Eu quis passar aqui para vocês o que mais corriqueiro vai acontecer nos seus primeiros projetos de pilares e algumas dicas práticas que muita gente esquece, principalmente os iniciantes, e acredito que vai ajudar bastante vocês. Então essa é a primeira parte da aula e a gente vai trazer outras partes aí com alguns elementos mais complexos, como pilares inclinados e elementos um pouco menos comuns, mas que vocês com certeza vão se deparar ao longo da carreira. Então é isso. Se você gostou, né, dá aquele like para não levar falta na aula e a gente se vê nos próximos vídeos. Um abraço, tchau, tchau.